Olá a todos, é uma imensa felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. Entre as prioridades de Allan Kardec estava a elaboração de planos para a organização do movimento espírita. Nesse sentido, Allan Kardec deixou vários escritos sobre o tema. Por exemplo, em O Livro dos Médiuns, na obra Viagem Espírita, em 1862, e na Revista Espírita. Sobretudo, nos artigos Organização do Espiritismo, publicado em dezembro de 1861, e Constituição Transitória do Espiritismo, publicado em dezembro de 1868. Recomendamos aos interessados que estudem os textos de Allan Kardec sobre a organização do movimento espírita. E a propósito, a Confederação Espiritista Argentina, no 5º Congresso Espírita Sul-Americano, realizado na Bolívia em março de 2019, lançou este livro, que contém a tradução para o espanhol do texto Constituição Transitória do Espiritismo e de vários outros escritos de Allan Kardec relacionados com este texto. Este livro encontra-se disponível para download gratuito no portal da Confederação Espiritista Argentina. Há muitos temas importantes para reflexão nos textos de Allan Kardec sobre a organização do movimento espírita. Não vamos estender-nos muito e, para isso, nos concentraremos em alguns pontos fundamentais. Em primeiro lugar, Allan Kardec ressalta a grande importância dos grupos e sociedades ou centros espíritas na organização do movimento espírita. Allan Kardec observa que a organização do movimento espírita depende do ponto de partida. E qual é o ponto de partida? O grupo e a sociedade ou centro espírita. São o alicerce do edifício do movimento espírita, a base. E Allan Kardec também ressalta a necessidade de diretriz para o movimento espírita, a fim de que o movimento espírita não se desvie. E qual deve ser a diretriz para o movimento espírita? A diretriz para o movimento espírita deve ser as obras de Allan Kardec. As obras de Allan Kardec. E por que as obras de Allan Kardec devem ser a diretriz para o movimento espírita? Porque as obras de Allan Kardec foram elaboradas mediante elevada assistência espiritual e critérios seguros. E quais foram os critérios utilizados na elaboração das obras de Allan Kardec? Os critérios da lógica e do controle universal do ensino dos espíritos. Outra questão que Allan Kardec destaca na organização do movimento espírita
é a necessidade de rigorosa prestação de contas dos recursos que devem ser destinados à doutrina espírita e uma fiscalização do uso desses recursos, que jamais devem ser utilizados para atender a benefícios pessoais. Allan Kardec também menciona muito claramente a sua vontade de fundar em sua propriedade, na Avenida de Ségur, uma residência para idosos necessitados. Constatamos, portanto, que o movimento espírita também, segundo Allan Kardec, deve ocupar-se da ajuda às pessoas necessitadas, do que chamamos recentemente das tarefas de assistência e promoção social. E outro ponto fundamental na organização do movimento espírita, que Allan Kardec ressalta, é que o movimento espírita deve ser dirigido não por uma pessoa, mas por um grupo de pessoas, por um colegiado, que ele denomina Comissão Central. E por que o movimento espírita deve ser dirigido por um colegiado? Para evitar o abuso de autoridade e a predominância de opiniões pessoais. Mas não apenas isso. Allan Kardec recomenda que os atos da administração desse colegiado que deve dirigir o movimento espírita sejam controlados por uma assembleia formada por lideranças do movimento espírita. Há uma questão muito interessante para a nossa reflexão com relação a essa comissão central. É que Allan Kardec, apesar de seu exemplo claríssimo de abnegação, de desinteresse, ou seja, Allan Kardec jamais se beneficiou financeiramente das atividades doutrinárias que realizava, Apesar disso, apesar de seu exemplo de abnegação e desinteresse, Allan Kardec recomendou que ele não, mas os demais membros da comissão central, desse colegiado que se formaria para dirigir o movimento espírita, fossem remunerados. Fossem remunerados. Então, como podemos compreender isso? Se ele mesmo dava o exemplo de abnegação, de desinteresse, como podemos compreender que o movimento espírita pudesse ser dirigido por pessoas remuneradas? Allan Kardec fez essa recomendação para que as pessoas pudessem dedicar-se às tarefas doutrinárias de maneira assídua e regular. É possível que, apesar do seu exemplo de desinteresse e abnegação, Allan Kardec, na sua época, considerava que aqueles que tomariam as rédeas do movimento nessa comissão central não seguiriam o seu exemplo. Então, para evitar a falta de continuidade
das tarefas doutrinárias, ele acabou recomendando a remuneração dos membros dessa comissão. Mas ele deixou claro, realmente claro, né, que uma vez formada, ele faria parte dessa comissão como um membro mais e que ele não receberia nada, absolutamente nada, nem ajuda financeira para realizar viagens doutrinárias, né? Pelo contrário, ele ia contribuir financeiramente com os gastos dessa estrutura do movimento espírita. Depois, ao longo do estudo que vamos realizar nestes vídeos, conforme já fizemos no livro Legado de Allan Kardec, vamos analisar as consequências da remuneração para a realização de tarefas doutrinárias. Mas, por enquanto, ficamos com estas reflexões iniciais. E outro ponto que Allan Kardec destaca é que essa organização proposta para o movimento espírita não deveria ser imposta, né? Nem para os espíritas de determinado país, no caso a França, nem para os espíritas de outros países. E por quê? Porque no espiritismo não deve haver imposição e não deve haver hierarquia. O tema é amplo, é profundo. Fizemos um breve resumo e o nosso intuito não é esgotar esse tema, mas estimular o estudo e a reflexão sobre as recomendações realizadas por Allan Kardec para a organização do movimento espírita. Além disso, que possamos refletir também sobre a organização atual do movimento espírita. Como podemos contribuir para reforçar os pontos positivos dessa organização e como podemos contribuir para melhorar aqueles pontos que necessitam ser aperfeiçoados. Agradecemos imensamente a atenção de vocês, o carinho, os comentários, as perguntas que nos têm sido dirigidas, a divulgação em sites, blogs, perfis, páginas de Facebook, por WhatsApp, por e-mail. Agradecemos especialmente a Rádio Portal da Luz e as outras rádios espíritas que estão transmitindo os nossos estudos e desejamos a todos vocês de coração muita paz, muita saúde e muita felicidade.